Bem, a paz do Senhor, sou o professor Alex. Nós estamos na disciplina, na matéria de teologia, uma matéria introdutória aos cursos de teologia, aos seminários. Ela é uma matéria que visa dar as bases para o aluno entrar de vez no pensamento teológico, ensinar os métodos teológicos. E nós vamos então, como ficamos muito tempo parados, nós vamos rever alguns conceitos. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão a fazer, você pode colocar no grupo do WhatsApp que eu vou depois responder, tá bom? Teologia, a gente começou estudando isso, esse termo teologia, do grego theo, Deus, e logia, que é estudo acerca de Deus, e por ter essa definição, estudo acerca de Deus, muitas pessoas costumavam definir teologia como o estudo de Deus. Só que esse conceito, ele, na verdade, é um conceito equivocado, porque, de acordo com a evolução da ciência, do pensamento moderno, no século XIX e XX, Deus não pode ser objeto de estudo. Você não pode se debruçar sobre Deus e estudar ele. Você não pode conter Deus num laboratório, numa folha de microscópio, estudar as partes de Deus, como é que ele é composto, do que ele é composto. Um exemplo, o que os cientistas fazem hoje com o vírus, né, da Covid-19, do coronavírus, para tentar achar uma vacina, então você separa ele em várias partes. Então não pode fazer isso com Deus. Logo, é impossível ao homem dizer que ele estuda Deus. Então, teologia nesse sentido é impossível. O que nós entendemos por teologia é, na verdade, o discurso humano ou o entendimento do homem acerca da revelação de Deus. São reflexões que nós, seres humanos, fazemos acerca daquilo que Deus deixou se revelar de si mesmo. Então eu pego, por exemplo, a criação, a Bíblia, os locais onde há uma revelação de Deus, e eu vou teorizar, refletir, indagar, questionar, concluir, e a partir disso eu faço minha teologia, ou até mesmo vivenciar. Existem muitas igrejas que não têm uma teologia escrita, reflexiva, mas tem uma teologia vivenciada no dia a dia. Se você pegar, por exemplo, as primeiras comunidades cristãs pentecostais, que viviam da experiência do Espírito Santo, do batismo, do falar em línguas, você vai ver que essas comunidades, elas quase nunca escreviam alguma coisa de cunho teológico. Você não tem uma teologia sistemática pentecostal. Hoje você tem, né? Mas há algum tempo atrás você não tinha. Então elas não tinham uma teologia escrita, mas tinham uma teologia vivenciada na prática, porque tinha normas de conduta, de santidade, de relacionamento com Deus. Então teologia é aquilo que os homens refletem, pensam ou vivem acerca de Deus. São práticas de vida que todo homem faz em relação a Deus, como eu me comporto em relação àquilo que eu entendo ser Deus. E daí que com esse significado amplo, você pode existir uma infinidade de teologias. A gente pode ter uma teologia que seja indígena, uma teologia africana, uma teologia muçulmana, budista, cristã. E o nosso foco de estudo, obviamente, por estar no seminário cristão, é a teologia cristã. E a teologia cristã é a mais desenvolvida de todas as teologias, não porque nós somos cristãos, porque eu sou cristão, mas porque nós escrevemos muito mais, nós temos um riquíssimo material escrito acerca de Deus, acerca da igreja, acerca da história da cristandade, se comparado com outros segmentos religiosos. E, acima de tudo, nossa fé cristã
ela é basicamente uma fé racional. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma fé que está limitada à razão? Não, ao contrário. É uma fé que crê em dons, é uma fé que crê em milagres, é uma fé que crê em visões, em curas divinas, é uma fé que crê no sobrenatural, porque senão não seria fé, obviamente, mas é uma fé que não se recusa a pensar. É uma fé que adotou para si o pensamento, a tradição, o desenvolvimento do pensamento filosófico moderno, principalmente fomentando ali o que era a filosofia platônica, a filosofia aristotélica, formando para si um corpo de pensamento que deu o desenvolvimento do nosso pensamento ocidental, aquilo que nós chamamos de cosmovisão ocidental, ou visão de mundo ocidental, por aí vai. Então, é um exemplo. Se hoje no Ocidente nós cremos num conceito econômico chamado propriedade privada, que vem do capitalismo, de graças ao desenvolvimento do pensamento cristão. Se hoje nós temos direitos humanos, os direitos humanos, direito à vida, à educação, à liberdade, a crença, principalmente o direito à crença, é fruto de um desenvolvimento teológico que foi dado principalmente na Renascença, no Iluminismo e na Reforma Protestante no século XVI. Então, você vê, a teologia ela é um amplo lugar de conhecimento teológico a respeito daquilo que os homens pensam, fazem, discursam, refletem, vivem acerca de Deus. De forma que quando nós vamos estudar teologia, nós não estudamos a Deus, nós estudamos o homem. Isso é interessante, né? Quando fazemos teologia, não estudamos a Deus, estudamos o homem, aquilo que o homem acha de Deus, aquilo que ele pensa sobre Deus, aquilo que ele vive, a sua relação com Deus. Porque, veja bem, João Calvino, importante reformador da igreja protestante, da igreja reformada, um dos líderes da reforma em Genebra, que escreveu uma teologia sistemática chamada As Institutas da Religião Cristã, Calvino, logo no primeiro capítulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, né, que nós devemos, né, a razão do conhecimento, o alvo do conhecimento é conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, o homem. Então, a minha busca de conhecimento deve estar baseada no seguinte objetivo: conhecer a Deus, conhecer o homem. Como que eu conheço? Qual desses conhecimentos é o mais importante? Não existe. Calvino vai dizer o seguinte: para se conhecer a Deus, deve-se conhecer o homem. E para se conhecer o homem, se conhece a Deus. Por quê? O que é o homem? O homem é basicamente fruto da criação de Deus. É criatura divina, o homem é criado por Deus, o homem deve obediência, respeito, adoração, reverência a Deus. Deus é santo, o homem é pecador. Então, somente conhecendo essa relação homem-Deus é que nós podemos nos conhecer. Eu nunca vou me conhecer de verdade se eu não entender que eu sou um ser humano pecador, e por ser humano eu sou finito, eu sou mortal, eu sou efêmero, passageiro, e eu estou diante de um Deus que é eterno, imortal, invisível, soberano, santo, salvador, criador do mundo, e que diante desse Deus eu devo obediência, eu devo adoração, eu devo respeito, eu devo fidelidade, eu devo tudo que tenho. Então, eu só sou ser humano completo, pleno,
à medida que eu interajo com esse Deus em relação de obediência. Você vê, então eu não posso me conhecer sem conhecer a Deus. Eu não posso conhecer a Deus sem me conhecer. O que é isso? O que isso quer dizer? Eu não posso conhecer a Deus sem me conhecer. Quer dizer que quando eu realmente me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei dos meus pecados, das minhas falhas, eu me reconheço como pecador. E como pecador, eu quero dizer aquele que está corrompido e que não tem salvação, que está destinado à condenação. Eu preciso então de um Deus ou de alguém acima de mim, de alguém mais poderoso, alguém mais santo, alguém que seja salvo, que não esteja corrompido pelo pecado, para que possa me salvar. Eu preciso de um Salvador. Então, conhecendo a mim mesmo, me conhecendo enquanto homem pecador, a minha natureza pecadora me leva à conclusão de que eu preciso de um Salvador. E aí eu chego ao conhecimento de Deus. Eu chego a entender que eu preciso do Salvador, preciso de Deus, preciso entender que Ele é meu Salvador. Então, é conhecendo a Deus, Criador, que eu me conheço enquanto criatura. E é me conhecendo enquanto pecador que eu conheço e condenado, que eu conheço Deus que é Salvador, o Deus que me abriga do pecado, que me corrige as falhas e que não permite que eu caia em condenação. Então, a teologia, ela é um ramo do conhecimento que vai analisar o homem, a relação do homem com Deus, do homem com o sagrado, com o divino, para conhecer o homem e para conhecer a Deus. Para atingir esse duplo conhecimento, tanto da natureza humana quanto da natureza divina. Então, é isso que Calvino falava, esse é o nosso objetivo na teologia. E, posto isso, a gente se pergunta, então, quais são as fontes, né, da teologia? Da onde a gente adquire nosso conhecimento, de onde sai nosso corpo de doutrinas, da onde a gente tira nosso conhecimento sobre Deus. A teologia está baseada na seguinte fonte, que é a revelação de Deus. Nós, seres humanos, a nossa consciência, nosso poder de razão, nossa imaginação, ela é limitada. Hoje eu posso... É engraçado se a gente pensar sobre isso. Você, enquanto ser humano, você pode criar inúmeras coisas. Mas a razão humana ela tem um limite. Ela não pode, por exemplo, conhecer a Deus. Eu não conheço Deus através da razão, do pensar. Por que não? Porque o meu pensamento ele está corrompido pelo pecado. Se nós abrirmos nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, né, nós vamos ver Paulo falando assim aos Coríntios: o Deus deste século cegou o entendimento, cegou a razão, cegou a mente, cegou o lugar de pensar dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o meu pensamento, enquanto eu sou incrédulo, enquanto eu estou no mundo, ele está embotado, ele está cego, por conta do pecado. De forma que eu não posso pensar sobre Deus, de forma que eu não posso querer a Deus. Um importante pai da igreja, hoje nós conhecemos como Santo Agostinho de Hipona, ele vai se perguntar no livro Confissões, que você deve procurar ler agora que você está introduzindo na teologia, o livro Confissões, que é dividido não em capítulos, mas ele é dividido em pequenos livros. No livro 10, ele vai se questionar como ele encontra Deus, como ele encontrou a Deus, como ele procurava Deus. E na sua procura cega sobre Deus, ele vai fazer a seguinte pergunta:
É uma reflexão pessoal na confissão de Agostinho. Como então te procuro, ó Senhor? Pois quando te procuro, ó meu Deus, busco uma vida feliz. Uma vida feliz não é o que todos os homens desejam ter e ninguém rejeita em absoluto? Então, olha o que ele está perguntando. Os homens não desejam uma vida feliz? Porque muitas das vezes a gente fala assim, você quer procurar Deus, você deseja Deus, a gente vai dizer que algumas pessoas, obviamente, claro, vão dizer que sim, né? Outras vão dizer que não ligam, que não estão nem aí, que para elas Deus não existe. Só que elas procuram a felicidade. Elas procuram uma vida feliz. Todo ser humano procura uma vida feliz, ele deseja uma vida feliz. E aí Agostinho ele vai continuar seu pensamento e se perguntar: onde foi que os homens aprenderam isso que tanto desejam ter? Onde foi que os homens aprenderam a ser felizes? Onde eles viram a felicidade? Onde reside a memória da vida feliz? Por que eles desejam a felicidade se eles não são felizes? Como eles traçam esse objetivo? Como que todos os homens no mundo, do japonês, chinês, coreano, europeu, africano, brasileiro, todos os homens em todos os lugares, seja ele o que ele for, ele pode ser branco, negro, indígena, rico, pobre, ele deseja ser feliz. Muitas das vezes ele não deseja Deus, mas ele deseja ser feliz. E aí Agostinho ele vai dizer: para isso, para esse desejo estar no coração do homem, ele tem que ter sido feliz um dia. Onde então e quando? Onde foi? Quando foi que eu tive a experiência de uma vida feliz? Onde eu fui feliz um dia? O que é essa vida feliz? E ele vai responder: essa vida feliz é, dois pontos, alegrar-se em ti, de ti, por ti. Aqueles que acham que existe outra alegria perseguem outra coisa e não encontram a verdadeira alegria. Contudo, os que buscam nunca se afastam de alguma imagem de alegria. Eles estão fortemente envolvidos com outras coisas que têm mais poder de torná-los infelizes do que com aquilo que tem uma vaga lembrança de poder torná-los felizes. O melhor servo é aquele que, mais do que ouvir de ti o que ele mesmo quer, prefere querer o que ouve de ti. Então Agostinho está dizendo o seguinte: os homens eles têm a lembrança da felicidade, eles buscam a felicidade, mas eles buscam nas coisas que têm poder de torná-los infelizes, e não em Deus, onde está a verdadeira felicidade. Então, veja bem, nós fomos criados por Deus, nós saímos de Deus, né? A Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, e em Deus está a nossa alegria. Então nós vagamos o mundo todo, rodando, procurando alegria, procurando contentamento, procurando satisfazer nosso coração, mas nós nunca vamos encontrar enquanto não nos achegarmos diretamente a Deus. Ele é a fonte da nossa alegria, o nosso descanso, o nosso contentamento, a nossa paz. Tanto que Agostinho ele vai, no ponto alto do livro Confissões, ele vai dizer a seguinte frase: fizeste-nos, Senhor, para ti e para ti somente. E o nosso coração está inquieto enquanto não achar descanso em ti. Então, enquanto eu não chegar a Deus, eu não vou ter paz, eu não vou ter sossego, mas principalmente eu não vou ter alegria nem felicidade, que é o desejo de todos os homens. Então, como é que nós conhecemos a Deus? Como é que nós conhecemos essa verdade, essa felicidade?
simplesmente através da revelação que Deus faz de si mesmo. Então, eu só posso falar com Deus, eu só posso pensar sobre Deus, eu só posso ter uma lembrança vaga de Deus na minha memória, buscar uma felicidade, se Deus se revelar a mim. E Deus fez isso. Deus fez isso de duas formas. Deus se revelou ao homem, o que nós chamamos teologicamente, né, de revelação geral. A revelação geral é aquela que é dada, ou comum, como você queira dizer, é aquela que é dada pela natureza. Então, a natureza revela a glória de Deus. O Salmo 19, ele diz isso, né? O Salmo que revela Deus na natureza. Salmo 19, primeiro: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então você pode olhar para a natureza e encontrar a Deus. Romanos capítulo 1 também diz isso, a partir do versículo 20, Paulo falando aos romanos, ele vai dizer o seguinte, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, ou seja, o próprio Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, os homens entendem Deus, ou deveriam entender Deus, ou deveriam conhecer a Deus através daquelas coisas que foram criadas, a criação. Por isso que quando Deus diz lá em Gênesis 1, e haja luz, e houve luz, a narrativa vai dizer, e viu Deus que a luz era boa. Por que a luz era boa? Porque cumpria o seu propósito de revelar a glória de Deus. E fez Deus os firmamentos nos céus, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E viu Deus que era bom. Por que o sol e a lua eram bons? Porque são bons intrinsecamente? Não nasceu bom, mas porque revela a glória e a grandeza de Deus a todos os homens que virem. Ele cumpre o seu propósito na criação. Então, a natureza, ela revela a Deus. E a natureza humana, ela também revela a Deus. O nosso pensamento, a nossa estrutura, nosso organismo, nossa forma de vida, nossa racionalidade, o termos em nós, né, sermos depositários da imagem e semelhança de Deus, é uma revelação de Deus. Quando o poder criador do homem é uma revelação de Deus, de certa forma. Para voltar em Calvino ele diz que Deus depositou no homem, em todos os homens, uma semente religiosa. O que é isso? É um grãozinho de fé dentro do coração de cada homem, que vai levar com que ele, em algum momento, ele se questione sobre a existência de Deus. É um grãozinho de fé que em algum momento vai germinar, vai coçar, e o homem vai ter que se perguntar, se confrontar diante de Deus. E diante dessa semente, o homem ele vai dar duas respostas. Ou ele vai adorar a Deus, ele vai reconhecer a existência de Deus, sendo o Criador, grandioso, poderoso, a quem se deve louvor e honra, ou ele vai cair na idolatria. Ele vai adorar a criatura ao invés do Criador. Ele vai ser subjugado pela criatura, ele vai buscar alegria nas coisas que podem torná-lo infeliz, como Agostinho falou. Então, dentro dessa semente da religião, acerca dessa semente da religião, o homem ele tem duas opções. Ou ele adora a Deus, ou ele cai na idolatria. Então, partir dessa semente de religião,
é que o homem ele vai ter alguma noção acerca de Deus, vai estar na memória dele, ele vai desejar, que Agostinho falou, né? A busca da felicidade, a busca da alegria, do contentamento, porque dentro dele jaz uma sementinha da religião, jaz um pensamento, se eu não me engano, é Eclesiastes 7:29, Eclesiastes 3, perdão, Eclesiastes 3, quando fala da passagem do tempo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, o autor desse texto, o pregador, ele vai acrescentar uma passagem, um versículo interessante. Versículo 11, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Veja bem, vou repetir. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, no coração do homem está a eternidade, está o pensamento do eterno, do imortal, do que é infinito, do que está acima dele, do que não pode ser contido por pensamento humano, que é a própria divindade. Então, o homem, em sua essência, tem uma revelação de Deus. E o homem na natureza, que é a revelação geral, tem uma revelação de Deus. Então, resumindo, a revelação geral ela se dá de duas formas: através da natureza e através da própria constituição humana. Agora a pergunta que fica: tá, se a natureza revela Deus, eu posso ser convertido só de olhar pela natureza? Eu posso ver o sol e me converter e aceitar a Jesus e ser salvo? Obviamente que não. Obviamente que não, por quê? Porque a revelação de Deus na natureza, ela não é uma revelação agora salvífica, mas ela é uma revelação para que o homem ele apenas tenha uma noção de que Deus existe. A natureza ela é incapaz de revelar Cristo Jesus crucificado e ressurreto. Ela é incapaz de revelar que o homem é pecador e precisa de um Salvador, que é Jesus. Então, essa revelação da natureza e da constituição do homem, ela é uma revelação insuficiente. E ela é insuficiente não porque ela foi criada insuficiente. Ao contrário. Como a gente falou em Gênesis 1, essa revelação é boa para que o homem possa se relacionar com Deus. Porém, por conta do pecado, por conta, né, da corrupção da natureza humana, por conta da queda do homem, nós não podemos mais nos relacionar com Deus através da natureza. Eu posso até ter uma ideia de que ele existe, mas não me relaciono mais com ele porque eu estou afastado dele, eu estou distante dele. Como Isaías vai dizer, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então eu tenho o homem e eu tenho Deus. E a revelação geral ela não consegue ligar esses dois polos. Resta então ao homem, mais uma vez está condenado em pecado, resta ao homem buscar a Deus de outras formas, que ele não vai conseguir. Então Deus, no seu plano redentor, em sua grandiosa misericórdia, em sua graça, ele nos concede outra revelação dele, que é a revelação que nós chamamos de especial ou também específica. A revelação específica ela ocorre de três formas. Eu vou tratar aqui delas bem rápido, para o vídeo não ficar muito longo. Ela ocorre a partir do Antigo Testamento nas teofanias, na cristofania do Antigo Testamento, quando Deus se revelava de uma forma mais explícita, quase humana, aos profetas, aos patriarcas. Por exemplo, quando o anjo do Senhor visita Abraão e revela que ele terá um filho, quando Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, quando ele aparece no Monte Carmelo com Elias, ele envia fogo do monte, acima do Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal. São revelações de Deus.
Quando o anjo do Senhor luta com Jacó, no Val de Jaboque, é Deus se revelando de forma específica aos homens. Principalmente quando ele se revela a Moisés na sarça, e ele diz assim, eu sou. É uma revelação especial de Deus. Existe ainda, né, então você tem essa revelação especial do Antigo Testamento, e existem ainda outras revelações especiais de Deus, porque essas revelações antigas elas não nos chegaram. Tá? Você não tem mais hoje uma cristofania, uma teofania desse tipo. Então existem outras duas revelações especiais, que é o ministério de Cristo, a encarnação. Então, quando Cristo vem em carne, os homens viram a sua glória e viram que ele era o Cordeiro de Deus, viram que ele era o próprio Deus, né, em carne. Quando lá em João capítulo 14, versículo 9, Filipe, ele questiona Jesus, dizendo assim, mostra-nos o Pai. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, João 14, versículo 9, versículo 8, na verdade. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta? E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, você veja, a encarnação de Cristo, a pessoa de Cristo, o Cristo humano, né? Nós falamos na teologia, o Jesus histórico, é a revelação principal de Deus. Quem olha para Cristo enxerga Deus, ou deveria enxergar a Deus. Daí decorreu o pecado de blasfêmia. O que era a blasfêmia? A blasfêmia era você olhar para Jesus enquanto carne e osso, enquanto homem, Deus, enquanto filho de Deus, o próprio Deus, e não reconhecer que as obras que ele fez, né? A natureza dele, a vida dele, o ministério dele é, na verdade, o ministério divino. É, na verdade, Deus se relacionando com os homens e vindo à terra para buscar os homens. Então, quando você não entendia isso, aí não vale para mim nem para você, mas vale para o soldado romano, vale para Herodes, vale, né, para Filipe, para os apóstolos, vale para as pessoas daquela época. Quando você olha para Jesus em carne e osso na tua frente, como foi com Tomé, e você não acredita, você está blasfemando do Filho de Deus. E aí entrava o pecado, uma, né, das interpretações acerca do que é o pecado de blasfêmia. Então, a maior revelação de Deus ao ser humano é Jesus. Por quê? Porque ele é uma revelação salvadora, ele é salvífico. Quem crê e for batizado será salvo. Então eu alcanço a salvação, eu alcanço a libertação dos meus pecados, eu alcanço a justificação em Cristo Jesus. E conhecendo a Cristo, eu posso ser salvo. Agora, eu que nasci em 93, século 20, eu não tive o contato com Jesus humano. Eu não tive contato com a encarnação. Eu não tive contato com Cristo em carne e osso. Então, sem ter esse contato com Cristo, com o ministério de Cristo na terra, o que me resta? Me resta a revelação especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Né? Pedro vai dizer que não houve profecia feita por mãos humanas. Paulo a Timóteo vai dizer que toda a palavra é boa, inspirada por Deus. Então, através das Sagradas Escrituras, a inspiração dos autores bíblicos, que eles tiveram a inspiração divina para escrever e relatar tudo que estava escrito nesse livro, é que eu posso conhecer a Deus, é que eu posso me achegar a Deus, é que eu posso ter um entendimento de quem é Jesus. Como o próprio Jesus, falando acerca do Antigo Testamento, da Septuaginta, que era a Bíblia dos judeus,
lá em João, capítulo 5, no versículo 39, ele vai dizer o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, é da Bíblia, é da palavra de Deus, é dessa palavra escrita que nós podemos conhecer a Cristo, que nós podemos conhecer a Deus, que nós podemos ser salvos. É dessa palavra que nós fazemos teologia, que nós refletimos acerca de Deus. Então, veja bem, para a gente fechar essa aula, o ser humano ele não pode conhecer a Deus por si mesmo. O alvo da teologia não é conhecer, estudar a Deus, mas é conhecer o homem, e no conhecimento do homem conhecer a Deus, naquilo que Deus se revelou. Então, a gente pega a revelação de Deus ao homem e começa a refletir sobre ela, a dialogar sobre ela, a elaborar doutrinas sobre ela, e daí surge o corpo de conhecimento teológico que nós fazemos. Exemplo, né? Na doutrina cristã, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, você não tem menção ao nome Trindade. Trindade foi um termo usado, se eu não me engano, por Tertuliano, mas você não tem noção desse nome, você não tem esse nome escrito na Bíblia. Olha, Trindade se revelou. Paulo não disse isso em nenhuma das suas cartas, esse termo grego chamado Trindade. Né? Então, de onde surgiu isso? Surgiu de uma reflexão do homem, de um pensamento do homem, dos homens, né? Da igreja, do primeiro, segundo, até o terceiro e o quarto século. Nos concílios houve muito debate, houve muita discussão, na forma como Deus se apresenta, na forma como ele se revela, no mistério que é Cristo, o Espírito Santo e Deus, essa relação dos três, quem é Deus, quem não é, por que os três recebem adoração. E nessa questão toda surge uma reflexão dos homens acerca de Deus. Deus se revela no Pai, no Filho, no Espírito Santo, os três são Deus, os três são Deus de Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus de Deus. Essa reflexão está contida no Credo de Nicéia, elaborado pela Igreja em 325, também no Credo de Constantinopla. Hoje nós denominamos Credo Niceno-Constantinopolitano. Então, quando a gente pega para estudar o Credo Niceno, nós vamos ver essa reflexão do homem acerca de Deus. O homem entendendo que Deus se revela na Trindade. O homem elaborando a doutrina da Trindade, até porque muitas pessoas começavam a questionar a existência de Jesus, a divindade de Jesus, a relação de Deus com o Pai, e caíam em pensamentos que não eram ortodoxos ou que não eram genuinamente cristãos, que diminuíam a divindade de Cristo. Então o Credo Niceno ele vai elaborar um documento, né? Ele é um documento datado 325 e também 381, que vai dizer o seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz de luz. Veja bem, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não feito, consubstancial, ou seja, tem a mesma substância do Pai, porque foram feitas por ele todas as coisas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E lá embaixo, no finalzinho, ele vai dizer: e também cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Além do credo niceno, constantinopolitano, a igreja também elaborou o credo calcedoniano, que vai falar um pouco mais acerca do que é a Trindade, porque estava mais dentro desse debate. Já no final, na metade do século V, do quinto século, em 451, o Concílio de Calcedônia define a fé cristã na Trindade da seguinte forma: fiéis aos santos pais, abre aspas, tá? Diz o credo, fiéis aos santos pais, os pais da igreja, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, ou seja, um perfeito Deus, Jesus é perfeito Deus, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente homem, né? Ele é perfeito na sua forma humana, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, ou seja, tem a mesma substância divina, consubstancial a nós, homens, tem a mesma substância que os homens, em tudo semelhante a nós, exceto o pecado. Então veja, a doutrina da Trindade elaborada é uma reflexão dos homens acerca da divindade de Cristo e da divindade do Espírito Santo. Porque do Pai não se duvida. O Pai já vem da religião judaica como criador de todas as coisas, ele é Deus. Mas a partir do momento que nós temos Cristo encarnado, o Cristo homem, surge a necessidade de, aliás, ele sempre foi adorado, né? O Cristo sempre foi adorado pós sua ressurreição, mas surge a necessidade de você definir um conhecimento acerca desse Cristo. Quem é ele? De onde ele veio? Qual foi sua obra, sua missão? E, posteriormente, do Espírito Santo. Então, a partir da reflexão dos homens, da vida humana, da vida da igreja, acerca de quem era Cristo, de quem era o Espírito Santo, surge, então, a doutrina da Trindade. Isso é fazer teologia. Até a gente chegar à doutrina da Trindade, houveram muitos erros. Houve as heresias, né, do nestorianismo, do arianismo, do eutiquianismo, do modalismo. Então, várias heresias que surgiram à época, você pode pesquisar aí na internet, em algum livro. Então, você pode pesquisar, em algum livro, sugiro a história da Igreja Cristã, do Franklin Ferreira, ou em alguma teologia sistemática, principalmente a introdução à teologia sistemática do Erickson, você vai ver que demorou-se muito a várias heresias acerca da Trindade. Então, o que é teologia? Teologia é reflexão, estudo, debate, vida prática acerca das verdades contidas na Escritura, daquilo que está revelado em Cristo, na natureza e na Bíblia acerca de Deus, e que nós, homens, vamos nos debruçando sobre ele, sobre essa revelação, para chegarmos a um conhecimento de Deus. Se pensar na história de João e Maria, né, quando aquelas histórias infantis, de conto de fada, quando João e Maria são deixados na floresta, mas João ele traçou o caminho com rastros, né? Com migalhas de pão ou com pedra, não lembro certo, e depois ele seguiu esse caminho. É o que nós fazemos em relação a Deus. A revelação do que temos hoje, ela é mínima. Paulo vai dizer que nós conhecemos como vendo num espelho, nós conhecemos em parte, nós temos migalhas de Deus que foram reveladas aos homens, até que cheguemos ao conhecimento de Deus. Então isso é teologia, a gente vai de migalha em migalha, de revelação em revelação, conhecendo um pouco mais de Deus, um pouco mais dos homens, e essa revelação ela é ilimitada, ela é progressiva, ela não tem fim, até que chegamos na glória,
no retorno de Cristo, na exaltação de Cristo, onde nós conheceremos um pouco mais de Deus, um pouco mais do Pai, mas que também não vai ser o fim, porque o Pai ele é infinito. Então, se chegássemos na glória e conhecêssemos completamente de Deus, plenamente de Deus, ele não seria Deus, ou nós seríamos elevados a essa categoria, então não vai ser assim. Nós não teremos esse conhecimento pleno de quem é Deus, mas nós conheceremos muito mais claramente, muito mais plenamente, plenamente não, né? Mas muito mais acerca de Deus. Então, a teologia ela não tem limite, assim como o conhecimento humano. Ele cada dia ele cresce mais, ele aumenta mais, ele se expande mais, porque Deus ele é eterno e infinito e nós não podemos alcançá-lo. Tudo bem? Então, isso é teologia. Eu espero que tenha ficado a reflexão. Qualquer dúvida, qualquer questionamento você pode fazer pelo WhatsApp. E em breve nós vamos fazer mais outro vídeo falando um pouco mais acerca do que é teologia cristã. Tudo bem? Boa tarde, fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.